A noite cai como um véu sobre o mundo, mas ela não representa apenas o fim de mais um dia. Ela se ergue como um chamado silencioso, um convite profundo para que você mergulhe em si mesmo. Ao redor, a escuridão não ameaça, mas acolhe, como braços invisíveis que oferecem repouso e introspecção. Respire fundo. Sinta o peso de tudo o que viveu hoje começar a se desfazer em ondas suaves, como se cada preocupação fosse uma folha seca, levada para longe pelo sopro invisível da noite. O silêncio que preenche o espaço não é vazio, mas espelho. Ele devolve à sua mente tudo o que você tentou ignorar durante as horas de luz. Ansiedades, medos escondidos, desejos não atendidos. Agora, em vez de fugir deles, permita-se apenas observar, sem apego, sem resistência. Nesse momento, você começa a tocar um segredo antigo. Existe dentro de você uma fortaleza oculta, um santuário invisível que se abre apenas quando o barulho externo cessa. Hoje, você não ouvirá a filosofia estoica como um conjunto de ideias distantes, mas como uma experiência viva. Cada palavra será uma lâmina capaz de cortar as correntes da preocupação desnecessária. Cada pausa será um convite para sentir o poder silencioso que habita em você. Imagine-se sentado em um templo antigo, paredes marcadas pelo tempo, luz de velas tremulando e sombras dançando sobre esculturas gastas. Cada escultura guarda um aprendizado, cada sombra carrega uma lição. Assim também é sua mente, um espaço vasto, profundo, onde a sabedoria aguarda para emergir. Pergunte a si mesmo: se eu soltasse agora tudo o que não controlo, quanto espaço surgiria para minha paz? Respire. Sinta a noite abraçar cada célula do seu corpo. O caos pode dominar lá fora, mas aqui dentro existe ordem, silêncio e poder. Este é o ponto de partida da sua jornada. A ansiedade que corrói a alma não nasce das coisas em si, mas da nossa insistência em tentar dominar aquilo que jamais esteve sob nosso controle. O passado, por mais que doa, não retorna. O futuro, por mais que nos preocupe, ainda não chegou. As opiniões das pessoas mudam como o vento, os acontecimentos surgem de maneira inesperada, e o clima obedece apenas às forças da natureza. Lutar contra isso é como tentar segurar a água entre os dedos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escapa. O estoicismo nos mostra que a paz verdadeira está apenas no que é realmente nosso. Pensamentos, julgamentos, intenções e escolhas feitas no agora. Imagine-se como uma árvore milenar, raízes profundas cravadas no solo fértil. O vento pode uivar, a chuva pode castigar, o sol pode queimar, mas nada disso arranca suas raízes. Sua estrutura permanece firme porque está alimentada pelo que importa. Assim também deve ser sua mente, flexível o suficiente para se curvar sem se partir, forte o bastante para se manter de pé. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quantas noites você já desperdiçou tentando controlar o incontrolável? Quantas vezes gastou energia em batalhas que nunca poderiam ser vencidas? Agora, repita para si: eu libero o que não posso controlar. Eu foco no que está em minhas mãos. Sinta cada músculo relaxar, cada peso se desfazer. A noite, longe de ser inimiga, se revela como parceira, lembrando-lhe que o poder real nunca esteve fora, mas sempre dentro de você. Tentar resistir ao fluxo natural da vida é como nadar contra uma correnteza infinita. O esforço consome suas forças, traz frustração, no fim, derrota inevitável. Não temos como controlar tudo ao nosso redor, mas temos o poder de escolher o que pensar, como julgar, como reagir. Aceitar o agora não é sinal de fraqueza, mas de coragem silenciosa. Imagine um lago sob a luz suave da lua. Na superfície, pequenas ondas se movem, mas nas profundezas, tudo permanece cristalino, imóvel, em paz. Assim é a mente que deixa de travar batalhas inúteis contra o inevitável. Aceitação não é rendição, é economia de energia.
É a decisão consciente de não desperdiçar forças em guerras internas que nunca trouxeram vitória. Epicteto nos ensina: não deseje que os eventos ocorram como você quer. Deseje apenas que aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Pergunte-se: quantas angústias desapareceriam se você simplesmente aceitasse o presente como ele é, sem resistência? Repita em voz interna: eu aceito o que é. Eu encontro paz no agora. Respire profundamente e sinta como a brisa da aceitação envolve cada pensamento, dissolvendo tensões, acalmando emoções. Permita que a noite, com sua escuridão tranquila, cubra seu coração como um manto sereno, preparando sua alma para avançar à próxima reflexão. Tudo o que é externo é, por natureza, instável. Riquezas podem se perder. A aprovação das pessoas é volúvel. Relacionamentos mudam. Status se desfaz em segundos. Mas dentro de você existe algo intocável: caráter, virtude, coragem, resiliência. Imagine sua alma como um jardim secreto cercado por muros altos. Do lado de fora, tempestades se levantam, ventos tentam invadir, mas nada consegue ultrapassar essa muralha. Lá dentro, flores raras florescem, fontes cristalinas correm, árvores frutíferas alimentam sua essência. Marco Aurélio nos lembra: pouco é necessário para uma vida feliz. Tudo está dentro de você. Pergunte-se: quanto tempo você desperdiçou buscando lá fora aquilo que sempre esteve dentro? Quantas vezes acreditou que a felicidade dependia de algo externo, quando na verdade ela já pulsava em seu interior? Agora repita: minha riqueza está dentro. Eu cultivo minha paz. Cada pensamento virtuoso, cada ação consciente, cada escolha alinhada com seus valores fortalece esse santuário interno. E ele, ao contrário do que é frágil e passageiro, jamais pode ser destruído por perdas externas. Dentro de você existe um farol inabalável, uma fonte eterna que não depende de nada além da sua decisão de cuidar dela. A vida nunca foi moldada para ser suave. Ela é feita de testes, quedas, reveses e dores que muitas vezes parecem insuportáveis. Mas, para o olhar estoico, cada obstáculo não é inimigo, é ferramenta. Imagine um ferreiro diante do fogo. Ele pega o ferro bruto, duro, sem forma, e o coloca nas chamas. Depois, golpe após golpe, o martelo transforma o que antes era apenas um pedaço sem vida em uma lâmina forte, afiada e resistente. Assim também é você. Cada dificuldade que enfrenta é fogo e martelo, não para destruí-lo, mas para moldá-lo em algo mais sólido. O fraco foge da dor e acaba esmagado por ela. O forte encara o impacto, permite-se ser lapidado e se ergue mais poderoso. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Quantas vezes você deixou de enfrentar algo porque parecia pesado demais? Quantas vezes a dor o paralisou? Quando, na verdade, ela era apenas o início da sua transformação. Repita em silêncio: eu transformo dor em crescimento. O que me fere, me fortalece. O fogo não destrói, o fogo molda. Cada desafio é treino secreto, cada queda é lição disfarçada, e cada golpe da vida pode se tornar a fundação da sua força interior. A mente, quando perdida entre as memórias do passado e as projeções do futuro, gasta energia em realidades que já não existem ou que ainda não chegaram. Essa dispersão cria ansiedade, cansaço e impotência. O agora, por outro lado, é único, concreto, e nele reside todo o poder que você realmente possui. Imagine um artesão diante de sua obra. Ele não se preocupa com a aprovação que virá, nem com o produto final. Cada corte, cada polimento, cada gesto é feito com atenção plena. O que ele produz não é apenas objeto, mas fruto de sua presença total. Marco Aurélio dizia: faça cada ato como se fosse o último de sua vida. Pergunte-se: quantas oportunidades você já deixou escapar por não estar presente?
Quantos instantes preciosos foram consumidos porque sua mente estava vagando em preocupações inúteis? Repita agora: eu foco no agora. Faça o que deve ser feito com calma. Ao trazer sua atenção para o instante, você liberta-se das correntes invisíveis criadas pela mente. Cada respiração se torna força, cada gesto se torna sagrado, e cada momento vivido com presença é vitória contra a distração que arrasta multidões. A raiz do sofrimento humano está no ciclo incessante de desejar o que não temos e temer perder o que possuímos. Corremos atrás de prazeres, de riqueza, de reconhecimento, e fugimos da dor, da rejeição, da perda. E quanto mais corremos, mais escravizados nos tornamos. Imagine-se acorrentado. Cada desejo excessivo é um elo. Cada medo descontrolado é outro. Quanto mais tenta satisfazê-los, mais pesado o fardo se torna. Epicteto nos lembra: quem é livre? Aquele que se contenta consigo mesmo. Pergunte-se: quais correntes invisíveis você ainda carrega? O desejo de aprovação, o medo de fracassar, a obsessão por coisas passageiras. Agora repita: eu não sou escravo do que desejo. Eu não sou prisioneiro do que temo. Eu me basto. Ao soltar essas correntes, você descobre uma liberdade que nada pode destruir, nem roubar, nem comprar. É a liberdade do espírito que não precisa de mais nada além de si mesmo. Nesse silêncio, você encontra a força de quem não vive pela sede insaciável, mas pela paz de estar completo em sua própria essência. A morte é a verdade que todos tentam evitar, mas que nenhum ser humano pode escapar. O homem comum a teme como inimiga, mas o sábio a acolhe como conselheira. Ela não está aqui para assustar, mas para nos lembrar da preciosidade do tempo. Imagine um grande relógio de areia diante de você. Cada grão que cai é um instante único, irreversível. A cada respiração, a cada batida do coração, sua vida avança. Marco Aurélio dizia: você pode deixar esta vida agora. Que isso determine o que você faz, pensa e diz. Pergunte a si mesmo: se hoje fosse seu último dia, gastaria energia em discussões inúteis? Se a morte o chamasse agora, se importaria tanto com a opinião dos outros? Viveria preso em arrependimentos pequenos? Repita: eu vivo cada instante como se fosse o último. A morte me ensina a viver. Ao contemplar a finitude, você se liberta da futilidade. As preocupações perdem o peso, o supérfluo se dissolve, e o que realmente importa brilha com intensidade. A morte não é um fim distante, é guia silenciosa, lembrando que o tempo é o recurso mais valioso que você possui. Nada grandioso nasce do improviso. Tudo que cresce, seja o corpo, a mente ou o espírito, exige treino constante, repetição, disciplina. Muitos enxergam a disciplina como prisão, mas na verdade, ela é liberdade disfarçada. Quem cede a cada impulso é escravo. Quem domina a si mesmo é livre. Imagine um soldado em treinamento. Suor escorre, músculos ardem. Cada dia é luta contra a própria fraqueza. Muitos desistem diante do esforço, mas ele continua porque sabe que sem disciplina será frágil na batalha. Assim também é sua alma. Cada escolha diária, levantar cedo, resistir à tentação, agir com virtude mesmo sem reconhecimento, é martelo que fortalece sua estrutura invisível. Epicteto nos recorda: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Repita: eu treino minha mente. Eu fortaleço meu espírito. Eu domino a mim mesmo. Sinta a disciplina percorrendo cada fibra da sua existência. Ela é a ponte entre quem você é hoje e quem você pode se tornar, entre a fraqueza passageira e a grandeza eterna. A vida é movimento constante, e nada escapa à lei da mudança. Flores murcham, estações se transformam, corpos envelhecem, relações se alteram. Sofremos quando tentamos segurar o que é, por natureza, passageiro. Imagine a areia escorrendo lentamente por entre seus dedos. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escapa.
Assim é a vida. Marco Aurélio aconselhava: observe constantemente que tudo se transforma. Pergunte-se: quanto esforço você desperdiça tentando impedir o inevitável? Quantas lágrimas já derramou por não aceitar a mudança? Repita: eu aceito o fluxo da vida. Nada é eterno. Eu encontro paz no movimento. Ao compreender a impermanência, você não vê mais perdas como feridas, mas como lições que abrem espaço para novos ciclos. Quando apegos desnecessários se dissolvem, surge a liberdade de caminhar leve, sem correntes invisíveis que o prendam ao que já não existe. Quantas vezes você deixou de ser quem realmente é por medo do julgamento? Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque se preocupou com a crítica de quem pouco importa? Viver em busca de aprovação é como um navio à deriva, mudando de direção a cada sopro de vento. Marco Aurélio advertia: é loucura querer a aprovação dos que mal se aprovam a si mesmos. Quando você guia sua vida pelos olhos alheios, entrega o leme de sua existência nas mãos de estranhos. Agora repita: eu não vivo para agradar. Vivo de acordo com minha virtude. Minha paz não depende de ninguém. Ao se libertar das correntes da opinião externa, você assume o comando da própria vida, deixa de ser refém dos olhares e passa a ser soberano de suas escolhas. Essa liberdade é o início da verdadeira força interior. Vivemos em um mundo repleto de ruídos, palavras vazias, informações incessantes, distrações que nunca cessam. Mas o silêncio é arma, é refúgio, é poder. Imagine-se em uma sala escura e confusa. De repente, uma chama é acesa e revela contornos antes invisíveis. Assim é o silêncio. Ele ilumina o que estava escondido, traz clareza à mente e estabilidade às emoções. No silêncio, você percebe que muitas batalhas eram apenas fantasmas criados pela ansiedade. Sêneca nos lembra: o silêncio é refúgio para a sabedoria. Repita: eu encontro força no silêncio. No silêncio, eu me reencontro. Ao acolher o silêncio, você descobre que ele não é vazio, mas terreno fértil para clareza, equilíbrio e força interior. Depois de percorrer cada reflexão sobre controle, aceitação, disciplina, impermanência e desapego, resta a meta maior do estoicismo: a serenidade inabalável. Não se trata de uma paz superficial, mas de um estado profundo que nenhuma tempestade pode quebrar. Imagine o mar em fúria. Ondas gigantes se chocam na superfície, mas nas profundezas reina o silêncio absoluto. Assim é a mente treinada. O mundo pode gritar, os problemas podem se acumular, mas no núcleo interior existe calma impenetrável. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade perfeita consiste na ordem da alma. Repita: eu sou inabalável. Nada de fora pode destruir o que construí dentro de mim. Essa serenidade não surge em um dia, mas é fruto de treino, reflexão e prática constante. Respire fundo. Sinta cada ensinamento ecoar em sua mente. Permita que a noite envolva corpo e alma em um abraço silencioso. Você não depende do mundo. Você é o próprio farol, a própria fortaleza, o porto seguro de si mesmo. Essa é a promessa do estoicismo: paz absoluta, cultivada dentro de você, intocável, eterna. Em um mundo onde todos querem falar mais alto, onde cada opinião se transforma em disputa e cada palavra vira munição, o silêncio se torna uma arma secreta. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da sabedoria. Quando você se cala diante de provocações, não está perdendo, está escolhendo vencer de uma forma que o outro não entende. O silêncio é o espaço onde a fúria do outro se perde, onde sua paz não pode ser invadida. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Se alguém tenta te ferir com palavras, o verdadeiro golpe não é o que entra, mas o que você permite ficar. E quando você responde com silêncio, não dá espaço para que o veneno enraize. Respire. Sinta a força de não precisar provar nada a ninguém. O silêncio é a prova de que você já venceu, porque domina a si mesmo.
Nem todas as batalhas precisam ser vistas. Algumas das maiores vitórias acontecem dentro de você, em momentos que ninguém aplaude, que ninguém nota. Quando você controla a raiva em vez de explodir. Quando perdoa em vez de guardar rancor. Quando escolhe não revidar, mesmo tendo todas as armas para isso. Essa é a vitória invisível. Aquela que não aparece nos olhos do mundo, mas brilha no silêncio da alma. Os estoicos sempre ensinaram que a maior glória não está em dominar exércitos, mas em dominar a si mesmo. Pense nisso. Toda vez que você vence o impulso de agir pela emoção, você se fortalece. Toda vez que prefere a razão à reação, constrói um muro que nenhum inimigo pode atravessar. A noite é o cenário perfeito para perceber essas vitórias ocultas. Talvez você não tenha conquistado aplausos hoje, mas conquistou a si mesmo. E essa é a vitória que ninguém pode tirar de você. Chega um momento em que a vida já não é sobre provar, mas sobre deixar um legado. E esse legado não está apenas em palavras, mas na forma como você viveu, nas batalhas que travou em silêncio e nas tempestades que atravessou sem se perder. O homem que aprende o valor do silêncio, da serenidade e do autocontrole deixa atrás de si uma marca mais profunda do que qualquer discurso. Pense, o que as pessoas lembrarão de você? Dos gritos, das discussões, ou da força serena que transmitia até nos dias mais difíceis. O estoicismo ensina que a vida não se mede em anos, mas na profundidade com que se vive. O homem silencioso inspira porque não busca reconhecimento, mas porque carrega uma presença que muda o ambiente sem precisar falar. Quando a noite cobre a terra, lembre-se, o que você constrói dentro de si ecoa muito além do que qualquer voz pode alcançar. Chegamos ao fim desta jornada noturna, onde cada reflexão não foi apenas uma ideia, mas um degrau em direção a uma vida mais forte, mais consciente e mais serena. O estoicismo não pede que você fuja do mundo, nem que apague suas emoções, mas que aprenda a usá-las como ferramentas de construção, não de destruição. Assim como um guerreiro afia sua espada todos os dias, o estoico afia sua mente, treina sua alma e fortalece seu coração para não depender das circunstâncias externas. A cada noite, quando o silêncio envolver seu quarto, lembre-se, você tem dentro de si o poder de escolher como reagir, como viver e como vencer. Respire fundo. Sinta essa força. Você não é refém do caos. Você é o comandante do seu próprio navio. E agora, que este vídeo se encerra, a verdadeira prática começa. Amanhã, ao abrir os olhos, recorde estas palavras, pratique cada ensinamento e observe como sua vida se transforma em silêncio, clareza e poder. Se essa reflexão tocou você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Sua vida pode mudar, mas a mudança começa no silêncio.